É, né? Tem alguém aí ouvindo essa primeira aulinha para ajudar o prof? Vocês que vão gravar tudo, né? Eu só vou dar aula, eu só vou dar aula, tá? Aí, assim, chegou para ti no grupo, o Marcelo mandou no grupo a folha que a gente vai usar hoje, tá? Então, tu deve ter aí folha, assim, pobre, pobre eu, né? Os meus alunos ricos têm tudo tablet, adoro. Aí tu vai lá e vai começar a conversar aqui. Antes, eu vou conversar sobre as leis de Newton contigo, que eu acho isso importantíssimo. Fala uma coisa pro prof, tá muito gritado? Tá muito gritado? Porque eu tô acostumando com o microfone, aí eu vou falar mais calminho. Tu que tem que me ajudar. O que tu acha? Tá muito gritado? Fala sim ou não. Tá ótimo, obrigado, tá, Helena? O prof precisa desse comecinho para eu ficar seguro, tá? Para eu ficar seguro, porque não, eu gosto da sala de aula que eu olho no teu olhinho, né? Aqui vai ser mais assim. Então vamos começar, tá? Olha só, vamos lá então. Vamos começar aqui, ó. Pá, aqui é meu limite. Então vamos. Física, certo? Ó, dia 20. Objetivo de hoje: leis de Newton, tá? Olha só, é óbvio, né? É óbvio que aqui, né, a gente não vai ver assim as leis de Newton como tu viu a primeira vez na vida, bem devagarinho, assim, a gente vai tocar para matar a prova, tá? Então, olha só, as três leis de Newton quais são? Obviamente, tu tem que saber falar e tem que saber explicar elas. Eu não acho que vai aparecer na prova uma questãozinha teórica. Qual é a primeira lei de Newton? Qual é a segunda lei de Newton? Mas tu tem que saber, né? Ó. A primeira lei, ela é chamada de princípio da inércia. Muito importante, tá? A inércia é uma propriedade do corpo. Todo corpo tem inércia. E a inércia, ela é proporcional à massa do corpo, tá? Então escreve aqui, ó. Escreve aqui, ó. A inércia é uma propriedade do corpo. Propriedade do corpo. Certo? E essa propriedade do corpo aqui, ela é proporcional à massa. Proporcional à massa do corpo. Então, só inércia é uma propriedade intrínseca da matéria, tá? Só inércia, ela é proporcional à massa. Agora, vamos lá. O que é o princípio da inércia? O princípio da inércia diz o seguinte: eu gosto de que tu entenda assim. O princípio da inércia, eu gosto de chamar assim, ó, é a lei do equilíbrio. Como assim, prof? A lei do equilíbrio. É que assim, eu quero que tu procure isso, tá? Tu vai estar lá sentadinho fazendo a questãozinha da CAF. Questãozinha não, né? Vai estar fazendo a questão da CAF. E tu vai procurar em algum momento escrito na prova o seguinte: apareceu na prova falado assim, o corpo está parado. Apareceu na prova escrito assim, o corpo está em MRU ou está com velocidade constante. Cara, tu te contém assim na hora da prova, mas tu vai ter que dizer força resultante igual a zero. Então, essa aqui é a lei do equilíbrio. O que é um corpo em equilíbrio? Corpo em equilíbrio, força resultante igual a zero. Estou falando contigo aqui de um corpo, né? Um ponto material aqui. Estou falando de um corpo, ponto material. Então, equilíbrio, força resultante igual a zero. E o que significa isso? O equilíbrio significa o corpo parado ou em MRU.
Então, tu vai ler a questão e tu vai dizer assim, considere um cara parado. Opa, força resultante igual a zero. Considere um cara em MRU. Opa, força resultante igual a zero. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Olha só, olha só. Então, vamos botar aqui. Olha isso, tá? Olha isso. Vou falar mais uma vez. Corpo parado em MRU. Tu vai dizer força resultante igual a zero, tá? Então, tem duas situações aqui. Ou o cara tá parado ou em MRU. Então, a primeira lei de Newton é isso. Quando o cara está com a força resultante igual a zero. Então, o enunciado é esse. Um corpo fica parado ou em MRU. Então, vamos lá. Um corpo fica parado ou em MRU. O que eu disse aqui? Parado ou em MRU, eu posso trocar por isso aqui. Um corpo ele fica em equilíbrio, a não ser a não ser que, a não ser que uma força de resultante não nula, certo? Atue sobre ele. Então, olha só o que eu quero te dizer. O cara fica parado em MRU, a não ser que uma força de resultante não nula atue sobre ele. Calma, não pode falar assim. Um corpo fica parado em MRU sempre que não tem força atuante sobre ele. Ou então tu fala assim, um corpo fica parado ou em MRU a não ser que atue uma força sobre ele. Não é isso, eu posso fazer atuar força sobre ele. Só que eu posso fazer atuar força sobre ele de módulos iguais em sentidos opostos. Aí a resultante fica nula. Tu tá entendendo? Então, o cara ele vai ficar parado em RU, a não ser que atue sobre ele uma força de resultante não nula. A não ser que uma força de resultante não nula atue sobre ele. Então é isso. Primeira lei de Newton é quando a força resultante é igual a zero. Aí tu vai pensar em coisas assim. Olha só. Aplicações, certo? Aplicações dessa primeira lei de Newton. Quais vão ser essas aplicações? Olha só, situações assim. Coloca o corpinho aqui, ó. Coloca um barco aqui. Esse barco ele tá boiando. Aí o que tu vai dizer aqui? Se ele tá boiando é porque ele tá parado ali. Se ele está parado aqui, o que tu vai dizer? Tu vai dizer que tem o peso para baixo e tem para cima a força de empuxo. Então, o que quer dizer aqui a primeira lei de Newton? Como, aí tu bota aqui, como a força resultante é igual a zero, o que tu vai dizer aqui? O peso do corpo é igual ao empuxo. Eu posso fazer uma outra aplicação. Olha só, eu posso fazer uma outra aplicação. Eu posso colocar um corpito aqui penduradinho numa mola, ó. Eu posso colocar o cara aqui pendurado numa mola e falo assim: esse cara tá parado. Se ele está parado, o que eu posso afirmar? Que a força resultante é zero. Então, se a força resultante é zero, eu vou botar para baixo aqui o peso. E o que eu tenho para cima? A força da mola. Tu sabe por que eu sempre tenho que escrever a força da mola com canetão verde? Sabe dizer não? Quem responde aí? Quem responde aí? Primeiro que responder, aprovação. É sempre a mandinga, tá? Eu vejo o nomezinho dos caras aí, depois eu vou ver. Geral, olha, passa, tá? Passa. Tu sabe dizer? É tolice. Por que sempre que eu tenho que escrever é isso? Quem que é? Henrique Martins. Marca esse nome, hein? Marca esse nome. Vai dar bom. Aqui para cima eu tenho que botar a força elástica
Por quê? Porque isso aqui é a lei de Hooke, né? Então aqui eu teria assim, ó, peso igual à força elástica. Tá vendo? Para que serve a primeira lei? A primeira lei serve para tu igualar duas forças, tá claro isso? A primeira lei serve para tu igualar duas forças. Ou, de repente, agora eu faço assim, ó. Eu boto o cara aqui, aí eu posso fazer assim, ó. Vamos, vamos, vamos. Ó, serve para igualar as forças. Então, eu posso colocar aqui agora um cara, ó, pendurado aqui, ó. Pá! Coloco aqui esse bicho pendurado ali, uma lâmpadazinha. O que, que eu vou dizer? Aqui existe peso para baixo. Nesse caso, tem uma força de tração para cima. Tu tá vendo? Aqui, nesse caso, o que, que a gente iria escrever? Aqui eu ia colocar assim, ó. O peso do corpo é igual à tração. Então, tá combinado. Tu tá lendo exercício, de repente tu leu, o corpo tá parado. Ops! Força resultante igual a zero. Aí tu olha quem está para cima, quem está para baixo, quem está à esquerda, quem está à direita e iguala. Tá claro isso? Essa é a primeira lei de Newton. Sempre que ela aparecer, é para tu igualar alguma força, tá? E ela vai aparecer em várias áreas. O que tem que saber? Força restante igual a zero. Certo? Força restante igual a zero. Tá? Muito bem. Ó, pega esse quadrinho que ele é teu, que agora eu vou falar da segunda lei. Vai rapidinho. Posso apagar já? Tu tem que ser. A gente tem 1h30 só, tá? Então vai, vai. Ficou de boa aí a primeira lei? Ficou de boa? Olha só então. O que é a primeira lei? Tá? Primeira lei é a lei do equilíbrio. Sempre que tu lê no texto força resultante igual a zero, tu vai dizer, opa, o cara está em equilíbrio. Então tu vai dizer parado ou MRU. Tu vai ter uma situação sempre assim. Um barco parado, um corpo pendurado na mola, um troço pendurado na corda. Eu posso fazer assim também, ó. Olha só, olha só. Eu posso dizer que eu tenho um cara para cá, ó, eu faço desenho de um carrinho aqui e digo que esse carro está indo para lá em MRU. E eu falo assim, ó, esse cara tem uma massa, tá? Vamos botar, não precisa botar massa, vamos colocar só que existe para cá, ó, ele está sendo puxado para cá com uma força F igual a 20 newtons, certo? E eu pergunto, quanto que vale o FAT do outro lado? Tá vendo que eu disse que ele está em MRU aqui? Se eu for representar todas as forças, eu tenho peso para baixo, normal para cima, F para cá e FAT para lá. Quanto acha que vai valer o FAT nesse caso? É isso. O FAT vai valer 20 newtons, certo? É isso que o FAT vai valer, tá? Então, situações de força restante igual a zero, tu vai igualar duas forças. Vai, copia aí agora. Já posso apagar? Já posso apagar? Já posso apagar? Não. Posso apagar? Eu sempre pergunto assim, eu vou apagar, tá? Vou apagar então. Posso apagar? Responde aí. Pode. Obrigado, Amanda. Obrigado, Amanda. Conversa com o prof, tá? O prof tá aqui sozinho, tá? Ó, vou te mostrar. Vou te mostrar para tu me dar atenção. São poucos encontros, mas tu tem que falar comigo. Olha aqui a minha vida. Olha aqui a minha vida. Eu tô sozinho aqui dentro, ó. Aí, ó. Sozinho. Sozinho. Fui lá agora no quarto andar para ver se tinha uma comida. Não tinha ninguém lá, cara. Sozinho, sozinho. Fui lá ver se tinha lá. O Nico tava lá. Nem o Nico para me vender um negócio. É. Aqui tem o Nico que vende as coisas para nós. Lá em Criciúma tem o Fera. Né? A gente tá bem. Ô. Mas eu tô aqui, ó, tomando uma coquinha. Tomando uma coquinha. É. Coquinha é bom, né? Então vamos. Vou apagar o quadro, tá? Vou apagar então. Não deixe o prof na mão, hein? Não deixe o prof na mão que eu sofro. Aí tu conversa comigo quando virar pra cá, tá? Não fica falando comigo quando eu tô aqui. Esses olhinhos daqui não vê. Ô! Agora, segunda lei, tá? E depois vai ter os exercícios. Segunda lei agora, certo? Ó,
quem já viu eu falar dessa segunda lei, já tem a manha. Sabe que eu vou olhar para ti e vou fazer isso aqui, ó. Olha só. O que é a segunda lei de Newton? Tu pega, olha e faz assim, ó. Pá! Segunda, mais uma vez para ver se tu entendeu. Segunda lei de Newton. Tu pega e faz assim, ó. Pá! O que é isso? A força resultante tem sempre a mesma direção e sentido da aceleração. Tá claro isso? Tá claro? Então tá. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Segunda lei, certo? Ó, eu vou escrever uma coisa aqui importante, tá? Olha só, olha só. As leis de Newton são válidas para referenciais inerciais, tá? Tu sabe o que é o referencial inercial? Referencial inercial é um referencial que está parado ou em MRU. Só para saber disso. Agora vamos para a segunda lei. Qual o nome da segunda lei? Princípio fundamental da dinâmica. E o que diz esse princípio fundamental da dinâmica? Olha, olha, olha. Ele fala assim, ó. A força resultante tem a mesma direção e sentido de quem, de quem, de quem? Da aceleração. Por isso que tu pode dizer força resultante é igual a m vezes a. Aqui eu estou desenhando dois vetorizinhos, grandeza vetorial. Então, a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, vamos lá. Se a aceleração está para lá, para onde que é a força resultante? Para lá. Então, por exemplo, se eu tenho um cara caindo aqui, ó, o cara está caindo. Está caindo. Para onde que é a aceleração quando o cara está caindo? A aceleração é para baixo. O nome disso aqui, aceleração da gravidade. Para onde que vai ser a força resultante? A força que vai puxar ele no vácuo ali, né? A gente está considerando ciência textual, é o peso. Então, eu não sei se já parou para pensar nisso. O peso é o F igual a MA. Porque eu vou ter a força resultante que puxa o corpo para baixo é igual ao peso que é mg. Tá? Então, aqui eu estou falando da segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton, força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Isso aqui é força. A força, ela vai estar em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, tá? No Sistema Internacional de Unidades. Então, sempre que tu pensar, olha só, primeira e segunda lei. Primeira lei, quando não tem aceleração. Quando não tem aceleração, tu pensa assim, força resultante igual a zero, tá? Força resultante igual a zero. É isso que tu vai pensar, certo? Força. Aí, na segunda lei, tu olha e fala assim, ó, pá, o que é isso? Pá, a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, primeira e segunda lei, fácil. Força resultante quando é zero e quando não é zero. A terceira lei, por sua vez, ela é uma lei que fala do comportamento. Então, assim, ó, aqui é quando a resultante é zero e quando não é. A terceira lei é uma lei de comportamento. É o princípio da ação e reação. Vamos escrever isso? Princípio da
ação e reação. Aí tu escreve bonitinho, tá? A coisa mais importante do princípio da ação-reação que vai te pegar nas provas é que necessariamente a ação e reação tem que atuar em corpos diferentes, tá? Tem que atuar em corpos diferentes. Como assim em corpos diferentes? Eu faço a ação num corpo, a reação é na outra. Então vamos escrever e eu já vou dizer o que que tu vai ter que tu vai ter que te ligar aí, tá? Olha só, vamos lá. Para toda força de ação existe uma força de reação. Né? Aí tu vai dando as características dessa reação. Olha só. De mesma intensidade. Tu sabe escrever para mim aí um sinônimo de intensidade? Sinônimo de intensidade, mesmo valor. Sinônimo de intensidade, mesmo módulo, tá? Aí, mesma intensidade e direção. Contudo, adoro. Contudo, sentido oposto, certo? Então, ação e reação, sentido oposto. Ó, mesma intensidade e mesma direção, sentido oposto. Prof, eu não sei a diferença entre direção e sentido. Aí tu escreve a frase, ó, para tu pensar. Uma direção tem sempre dois sentidos. Tu viu? Tu viu? Uma direção tem sempre dois sentidos. Se a direção é horizontal, sentido para a esquerda e para a direita. Se a direção é vertical, sentido para baixo para cima. Se a direção é assim, tu tá no mapa do Brasil, tu bota sentido sudoeste, nordeste. Opa, direção. Ó, sudoeste, nordeste, tu entende? Aí tu pode ir ou pro nordeste ou pro sudoeste. Tá claro isso? Então, ó, só para ver se tu entendeu, então. Só para ver se tu entendeu. Vou fazer aqui o basiquinho de sempre, ó. Pá! Vou colocar aqui uma mesa ao chão aqui, tá? E nessa mesa eu vou colocar, puf, uma caixinha, um bloco. É assim que a gente vai ter os nossos corpinhos agora, né? Bom, eu vou daqui a pouco começar a conversar contigo. O que tu faz numa situação dessa? A primeira coisa que tu faz numa situação que alguém te apresenta um diagrama de corpo livre, um corpinho qualquer assim, tu vai desenhar as forças que atuam nesse corpo. Esse corpo está parado. Por que ele está parado? Porque para baixo tem o peso, certo? Para baixo tem o peso. E para cima tem que força aqui, a força normal. Para ter força normal tem que ter contato, tá? Então eu tenho que encostar, tem que encostar o dedo para ter normal. Tem que ter contato, assim, ó, tuf, tuf. Tem que ter contato, tá? Tem que ter contato. Então eu vou perguntar para ti. A pergunta é: a normal, a força normal é reação do peso? Essa é a pergunta, tá? A pergunta é essa. A força normal, ela é reação do peso? Estou te olhando se tu quiser responder. Se tu quiser responder, eu estou aqui te olhando agora, tá? Vamos lá, vamos testar. Vamos testar, Enzo. Vamos testar. Olha só, vamos testar. Para toda força de ação existe uma força de reação. Que tem a mesma intensidade. Então é isso. Se esse cara pesa 20 newtons, a normal vai ter 20 newtons. Mesma direção, vertical, vertical. Contudo, sentido oposto. Para baixo, para cima. Parece que sim. Mas eu vou escrever para ti aqui, ó. Ó. Não! Não é. Por que que não é? Olha só. Por que que não é? Porque
atuam no mesmo corpo. Então, imparação e reação não pode atuar no mesmo corpo. Então, a normal e o peso têm tudo para ser ação e reação. O único problema, eles atuam no mesmo corpo, não pode estar no mesmo lugar. Então, onde é a reação do peso, tá? A reação do peso, ela é no centro da Terra. Tu entendeu? No centro da Terra, tá? Porque quem que faz a força-peso? Quem faz a força-peso? Eu adoro perguntar isso. Hoje eu perguntei numa turma, aí eu contei uma historinha, coisa mais linda. A menina chorava porque eu contei uma história de uma... Para entender, quer ver? Ó. A normal, tá? O bloco empurra a mesa, tá? Aí a mesa empurra o bloco. Aqui tem a terra, ó, a terra. Então, o que acontece? Quem faz a força-peso? Escreve para mim aí. Quem faz a força-peso? Escreve. Quem faz a força-peso? Quero ver. Alguém escreve. Quem faz a força-peso? Tu vai dizer. Quem faz a força-peso é a gravidade. Não é isso que tu vai dizer? Então, não é a gravidade. Não é. Quem faz a força-peso é a Terra. Se tu estiver na Lua, quem faz a força-peso é a Lua. Por causa de quem? Por causa da gravidade, por causa da força gravitacional. Então, por isso que quando a Terra ela puxa o bloco faz o quê? O bloco puxa a Terra. Então, onde é a reação da força-peso? No centro da Terra. Tá? Aí eu contei uma historinha para entender bem, que as pessoas não entendem. Tá, como assim? Eu achei que era gravidade. Não, é a Terra, por conta da força gravitacional entre a Terra e o corpo. Aí eu contei uma historinha. Essa semana, faz umas 2 semanas, eu salvei a minha filha, tá? Salvei o meu tesouro, 9 anos, salvei. Ela veio, a gente estava saindo da escola, e ela veio mostrando, papai, eu tenho uma coreografia da festa junina. Aí ela veio, quando ela foi fazer a coreografia, a tosca se engalhou, e ela quase caiu. Quando ela foi cair, ela ia sair da calçada. E tava passando um carro, tá? Eu peguei, puxei ela de volta e salvei meu tesouro. Salvei o meu tesouro. Ela ia cair na rua. Aí alguém pergunta assim, Pamela, quem salvou a criança? Quem salvou ela foi o pai. Agora, o pai salvou por quê? O pai salvou por causa do amor. Tu entende? Ah, o papai ama, salvou. Aí, quando tu fala para mim que quem faz a força-peso é a gravidade, é igual tu falar, quem salvou ela foi o amor. Tu entendeu? Não, fui eu. Aí quem faz a força-peso? A Terra. Tu entende? Eu dei uma batida no microfone agora, né? Puf, desculpa. A Terra, tá? Aí a Terra por causa da gravidade. Quem salvou fui eu. Tu entendeu? Por conta do fenômeno. Tá claro isso? Tu entendeu? Fechou. Ei, pega pra ti esse quadro que eu vou apagar agora. Fez sentido, né? Fez sentido. É isso, é isso. A força gravitacional pode existir entre a Terra e o corpo, entre a Lua e o corpo, entre a Lua e a Terra, né? O que é RP, ô Gabi? RP é a reação do peso, tu entendeu? Reação do peso, RN. Reação da normal, tá? Aí fica certo, ó. Atua em corpos diferentes, mesma direção, sentido oposto, mesmo valor. Atua em corpos diferentes, tu entendeu? Mesma direção, sentido oposto, mesmo valor. Fechou? Copia, que eu vou começar agora contigo os exercícios, tá? Copia que eu vou começar contigo agora os exercícios. Vai. Então, no geral é isso, tá? No geral, eu já falei contigo sobre as 3 leis, retomando desde o início. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. É a lei da força resultante igual a zero. Quando tu leu corpo parado em MRU, tu vai ter que igualar alguma força se for fazer conta, tu entendeu? As contas da primeira lei é igualar. A força de baixo igual a força de cima, a força da esquerda igual a força para a direita, é isso. Já a segunda lei, ela vai ter força resultante igual a MA. Aí faz isso, ó.
POF. A força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. A terceira lei é como se comporta isso tudo, né? Para toda ação tem uma reação. Eu gosto de dizer que a terceira lei diz que a física é romântica, né? Porque toda força está em casalzinho, não tem força avulsa. Tu entendeu? E tem uma questão que eu gosto de colocar para as pessoas pensar. Se eu fosse fazer o somatório de todas as forças do universo, são pares ou ímpares, de acordo com as leis de Newton? São pares, porque para toda ação tem uma reação, não tem força avulsa. Tá claro isso? Bom, aí fechou. Essa é a terceira lei. Posso apagar o quadro já, tesouros? Posso apagar o quadro já? Então, ação e reação. Faz de novo, Amanda. Faz de novo aí. Deixa eu pegar aqui para ler. Calma. Tô lendo aqui. Então, ação e reação. Só vai atuar em corpos diferentes. Perfeito. Deu bom? Então, ação e reação só vai rolar em corpos diferentes. Essa é a pegada, tá? Ação e reação só vai rolar em corpos diferentes. Essa é a pegada, tá? Fechou? Tudo certo, tamo junto. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui agora para a gente começar o nosso exercício. Fechou? Vou apagar. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Tu vai olhar e vai dizer: meu Deus, o Jean virou um professor coach. Porque eu vou começar assim, ó. Gente, 4 passos para você resolver exercício de bloquinhos. Sabe quando o cara fala assim, ó, 4 passos para você ficar milionário? 4 passos para você perder 10 quilos? 4 passos para você ficar rico? 4 passos para você conquistar a mulher amada? 4 passos para você resolver os exercícios das leis de Newton, tá? Sempre tu vai repetir esses 4 passos. Vai parecer um professor de física coach. Tu entendeu? 4 passos. É isso. Tu sempre vai dar os 4 passos, sabe? Para a vitória. Quer ver? Vamos começar. Vai ser um saco. Eu vou repetir os 4 passos em todos os exercícios que eu vou fazer contigo. Eu vou repetir os 4 passos e tu vai ver já. Tá? Tu vai chegar e vai dizer assim: ô mãe, eu tive aula com o professor de física coach. Ele me ensinou os 4 passos. Não é? Não parece assim? 4 passos. Então vamos, tá? Então vamos. Vamos começar. Ó, tá com a folhinha na mão aí, né? Tá com a folhinha na mão aí. Eu vou nos aleatórios primeiro. Vou começar conversando contigo. Quero fazer o exercício 1, tá? Enquanto eu desenho um, tu vai. Enquanto eu desenho um, tu vai lendo, tá? Ó, o que eu tenho aqui? Corpo B. Aqui eu tenho corpo A, tá? Corpo A, corpo B. Aqui existe uma força F para cá. Essa força F, 12 newtons. Bom. Ai, não. Tá tudo errado. Para tudo, hein? Ô, cagada. Aqui, ó. Essa força não é 12 newtons, tá? Não é 12 newtons. O que ele está falando aqui? O que ele está falando, ó, ele tem essa força F aqui e ele só diz o seguinte: a força, ó, sabendo que a força de contato entre A e B vale 12 newtons, tá? Então vamos começar. Primeiro passo para resolver exercício de bloquinhos. Às vezes o bloquinho é só porque a gente bota, né? É um corpo, tu representa com um bloquinho. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um trenzinho, né? Tá ali, ó, tá uma pessoa aqui e uma pessoa ali. Aí uma pessoa empurra aqui, aí eu empurro lá e tem uma pessoa aqui que empurra para trás, entendeu? Ó, o F empurra o A empurra o B devolve para o A.
Tu entendeu isso? É isso que vai acontecer. Então, o primeiro passo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, bem louco, professor coach. Primeiro passo. Desenhar as forças em cada corpo, tá? Desenhar as forças em cada corpo. Então vamos, quais são as forças que eu tenho aqui? Vamos lá. Ó. Eu vou colocar o A de ladinho aqui para a gente pensar. O que eu tenho no A? Tu concorda que no A tem o F para cá, né? Esse F está empurrando ele para lá, tá aqui. Tu concorda que é assim, ó. O F empurra o A, aí o B faz o quê? O B dá uma bundada nele para trás. Então existe para trás aqui, ó, uma força de reação entre A e B. Existe peso para baixo, normal para cima. Esse peso normal aqui eu estou colocando, mas nesse exercício ele não vai ser útil, tá claro isso? Porque não tem movimento na vertical. Vamos lá, ainda no primeiro passo. Estou fazendo aqui agora o corpo B. Não te engana, tá? Essa força F aqui, ela não atua no corpo B, atua no corpo A. O que acontece? Essa força aqui é igual, tá? O A empurra o B empurra o A. Então existe para cá essa força AB e elas são iguais, é um para-ação-reação, tu tá entendendo isso? E aqui também vai ter para baixo peso e vai ter para baixo normal também. Fechou? Tamo junto. Então, o primeiro passo é esse: desenhar as forças que atuam em cada corpo. Agora, qual é o segundo passo? Segundo passo: definir a aceleração. Como assim definir a aceleração? Olhar a aceleração. Porque se existe uma aceleração para lá, é porque existe uma força resultante. Então aqui tu vai fazer assim, ó. Tu vai fazer assim, ó. Pá! Esses dois tu vai anular e tu vai fazer assim. Pá! Para onde que é a aceleração? Essa aceleração é para lá. Para onde que é a aceleração aqui? Essa aceleração é para lá. Fechou? Viu o primeiro passo? Primeiro passo, desenhar as forças de cada corpo. Segundo passo, definir a aceleração. Terceiro passo, força resultante neles. Força resultante é igual a MA. Então eu venho aqui e faço. Ó. Força resultante é igual a MA. Quem é a força resultante aqui? Aqui não tem, tem só aqui. Como a aceleração está para lá, tu concorda que essa força é maior? Então aqui a força resultante é F menos FAB, que é igual a M vezes A. Eu não tenho esses valores todos aqui, tá? Aqui agora o que eu vou fazer? Força resultante é igual a MA. Qual é a única força que tem aqui? Qual é a única força que tem aqui? Como ele deu só essa força de contato, a única força que tem aqui é a força FAB, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Aí nota, vamos lá, como que define a aceleração? Olha só, você está vendo? Eu considero esse corpo aqui um corpo só. Tu está vendo que tem uma força empurrando ele para lá? Então, tu definiu que não está nem em repouso nem em MRU, e a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Aí tu tem que olhar, o movimento está sendo para lá, vai ter uma aceleração para lá. Entendeu? Então, aqui, ó, a aceleração está para cá, a força resultante está para lá. Aqui tem duas. Então, quer dizer que se a aceleração está para cá, a força resultante é esse menos esse. Certo? Fechou? Agora aqui eu vou escrever, ó. Vou para o quarto passo, tá? Quarto passo. Resolve a bronca.
Cara, como assim resolve a bronca? Nesse caso aqui, não sei se tu notou. Ajudou? Ajudou quando perguntou aí para mim como é que eu defino a aceleração? Ajudou? Tá? Tu vai olhar pro desenho. Então tu vai ter, porque tem roldaninha, tem o mais pesado puxando. Ali tem uma força para lá, aceleração para lá. Agora eu vou fazer assim, ó. Ele disse que essa força é 12. Ele disse pra gente que a massa do corpo B é de 6 quilos. E eu vou achar o A agora, tá vendo? Aí, definindo o A, quem é o A? O A é 12 por 6. Nesse caso, o A, 2 metros por segundo ao quadrado. Aham. Eu venho para cá agora, ó, F menos 12 é igual a massa, que é 4, vezes o A, que é 2. Tá vendo isso? Aí, agora aqui, essa é a letra A. Essa aqui é a letra B. Ele quer saber quanto que vale o F. Então, o F vai ser 12 mais 8, né? Quanto que vai dar essa força F aqui? Essa força F vai dar 20 newtons. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Se a resultante tem que dar 8, tá vendo? Se eu fizer assim, ó. Se eu fizer assim, força resultante é igual a MA. Quanto que é a força resultante nesse corpo? É 4 vezes 2, que equivale a 8 newtons. Vê se não deu bom agora. Esse cara para cá vale 20, esse cara para cá vale 12. Quanto que é 20 menos 12? 8 newtons, viu? Resolvemos o primeiro, tá? Fechou? Agora eu vou apagar e vou fazer o terceiro agora, tá? Eu quero fazer o 3 agora. Quero fazer o 3. Eu vou fazer o 3 agora. Registra os 4 passos aí. Tu viu, ó? Primeiro passo, desenhar as forças. Segundo passo, definir a aceleração. Terceiro passo, força resultante neles. Quarto passo, resolve a bronca. Calcula as coisas, tá? Vamos para o exercício 3 agora. Vamos para o exercício 3, certo? Vamos para o exercício 3. Estou fazendo o desenho e você está lendo. Ó, no exercício 3, eu tenho agora um cara aqui sendo puxado por outro cara aqui e tem essa força F para cá. Esse aqui é o A e esse aqui é o B. Ó, esse é o A e esse é o B. Vamos lá. De novo, é muito parecido com aquele ali. Olha só. Os blocos A e B da figura repousam sobre uma superfície lisa e têm massas, respectivamente, igual a 2 e 1. Sabendo se a tração no fio é igual a 5 newtons, quer saber a aceleração e quer saber tudo. Primeiro passo, desenhar as forças. Vamos combinar assim? Aqui, tá? Se ferra, eu vou colocar o peso. Eu não gosto de, peso normal, tração para cá. Tá? Aqui, tração aqui. Frase de efeito para sempre. Escreve isso. Repete para ti enquanto tá resolvendo exercício. Mesma corda, mesma tração. Tu entendeu isso? Mesma corda, mesma tração. Mesma corda, mesma tração. Então, se é a mesma corda, essa tração é igual. Aí eu vou ter aqui ainda peso para baixo, normal para cima, e tem essa força F para cá. Fechou? É isso. Olhando para o desenho agora, primeiro eu já desenho as forças. Tu tá vendo que tá todo mundo indo para lá? Então, se ele está perguntando quanto que vale a aceleração, vamos definir para onde que é essa aceleração. É para lá. Porque tá todo mundo indo para lá. Concorda comigo? Agora, o que eu vou fazer? Primeiro passo, desenhar as forças. Segundo passo, definir a aceleração. Tu vai olhar e vai imaginar para onde que ele está indo. Terceiro passo, força resultante neles. 2 corpos, 2 forças resultantes. Então,
Eu vou desenhar aqui para tu ver. Qual é a única força que sobrou nesse cara aqui? Sobrou só a tração para cá. Para onde que é a aceleração? Para onde que é a aceleração? Para onde que é a aceleração? A aceleração é para cá. Ó. Então aqui tu vai escrever força resultante é igual a MA. Esse é o terceiro passo. Desenhou, definiu a aceleração, força resultante. Qual é a única força resultante que tem no corpo B? É a tração, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Aqui eu já consigo achar a aceleração, porque ele falou que a tração vale 5. E ele disse que a massa do corpo B ela é de 1 quilo. Tu tá vendo o que eu tô vendo? Acabei de achar a aceleração. Ó, aqui eu já tô no quarto passo. Já tô resolvendo a bronca. 5 metros por segundo ao quadrado. Isso é a letra A. Agora eu vou fazer a letra B. O que ele pede na letra B? Na letra B, ele quer que eu encontre essa força F, ó. A intensidade da força horizontal F aplicada no corpo A. Quanto vale esse F? Aí eu olho só para ele, vou fazer o desenho para tu ver, tá? Vou fazer o desenho para tu ver. Ó, coloco o desenho aqui, corpo A para lá. Tum, aqui eu tenho F. Tum, para cá eu tenho a tração. Então, qual é a resultante? Por que eu não estou usando esses dois? Porque não tem movimento na vertical, tá? Agora vamos. Força resultante é igual a MA. Se a aceleração está para lá, quem que vai ser maior? Quem vai ser maior vai ser o F. F menos T. Então, aqui eu vou ter, F menos T massa do A vezes a aceleração. A aceleração eu já achei, né? Então eu vou ter F menos 5 vai ser igual. Quanto vale? Aqui vale 2. E a aceleração que eu achei, coincidentemente, também é 5. Então eu vou ter que F vai ser igual a 5 mais 10. Esse F aqui, ele equivale a 15 newtons. Por que é F menos T, tesouro? É F menos T, porque tu imagina assim, eu tenho um corpo no meio, tem uma força puxando para cá e uma para lá. Aí tá na mesma direção, tu diminui, é esse menos esse. Se tivesse um para cá, tu ia somar. No mesmo sentido, tu soma, no sentido oposto, tu diminui. E por que é F menos T? É porque a resultante está para cá, porque a aceleração está para cá. Lembra que tu faz isso? Tum, a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração? Por isso tem que ser F menos T, porque o F tem que ser maior do que o T. Tu entendeu? Porque é para lá a aceleração, tá? Top, Pamela, vamos junto. Agora vamos. Eu vou apagar o 1, tu tá vendo o 3. Agora eu quero fazer o 4, tá? Agora eu quero fazer o 4. Quero fazer o 4. Vai. Quero fazer o 4, tá? Quero fazer o 4. Gente, tá bom o quadro? Tá bom o ritmo de aula, sim? É nosso primeiro encontro, eu preciso saber se tu tá curtindo. Tá bom assim? Só para eu saber, numa próxima aula, tu preferiria que eu tivesse slide falando ou é bom assim no quadro? Assim, assim, beleza. É isso que eu preciso saber. Tem tudo no slide, mas daí o slide sentadinho, às vezes eu durmo. Pessoal, a primeira lei de... A primeira lei de... Sabe assim, no slide eu durmo, no slide eu durmo. Então tá, fechou, fechou. Valeu, Vanessa, obrigado. Tô apagando o primeiro. Nossa, hoje sim é o meu dia mais escravo da educação, cara. Eu dei 6 aulas de manhã, 4 aulas à tarde e 2 à noite.
Vou para casa dormir, acordar às 4h30 da manhã e tocar para Criciúma e tu vai ver como é que eu vou estar amanhã. Tu fala, meu Deus. É. Vamos. Ó, vou fazer o 4 agora, tá? O 4. Tô fazendo desenho e tu tá lendo, hein? Tô fazendo o desenho e você está lendo. Isso aqui é uma roldaninha, certo? Pá. Ó. Pá. Coloca esse cara aqui, certo? E depois coloca esse outro bicho aqui, tá? Vamos colocar as massas aqui. Esse cara, 6 quilos. Esse outro cara aqui, 4 quilos. É o que está dito ali, tá? Ó, 6 e 4. Agora, o que a gente quer aqui, tá? Se os corpos são abandonados, qual é a aceleração que eles adquirem? E qual é a tração no fio, tá? Então, aqui eu tenho um sistema de Rodana, certo? Qual é a primeira coisa que a gente faz sempre? Desenhar as forças que atuam em cada corpo. Então, vem com o prof. Ó, peso desse aqui, vamos chamar de peso do 1. Tração na corda. O que acontece aqui? Tração na corda. Ó, peso do 2. Certo? Deixa eu dar uma arrumadinha nesse peso aqui, que ele ficou muito pequenininho, tá? Bem importante, tá? Mesma corda, mesma tração. Esses valores são iguais. Então, o primeiro passo, fazer o desenho. Segundo passo, qual é? Definir a aceleração. Olha só que interessante isso. Tu concorda que como esse cara aqui tem uma massa maior, esse cara vai acelerar para baixo e esse outro cara aqui, ele vai acelerar para cima. Tu conseguiu ver isso? Tá acompanhando, prof? Tu entendeu? Quando eu soltar, vai ser assim, ó. Então, esse para baixo e esse para cima. Então, ó, primeiro passo, desenhar as forças. Segundo passo, definir a aceleração. Terceiro passo, força resultante neles. Vamos fazer, então, força resultante neles. Vou apagar a 3 também aqui, tá? Para despoluir o quadro. Vou apagar 3. Vou apagar 3. Vou apagar 3. Ó, apagando a 3 aqui. Agora vamos, força resultante neles. Cara, óbvio que tu não precisa desenhar o corpo de novo, né? Eu tô fazendo de novo para te mostrar, porque tu merece o capricho do prof, né? Ó, P1, tração para lá. Para onde que é a aceleração? Para baixo. Aí aqui tu vai definir. Ó, por que que é P1 menos T e não é T menos P1? É porque a aceleração está para baixo. E como tu sabe, a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Para onde que está a aceleração? Para baixo. Então o peso 1 tem que ser maior. Aqui eu vou escrever assim, ó. Terceiro passo. Força resultante é igual a MA. Quem é a força resultante? Peso 1 menos tração, massa vezes aceleração. Substitui tudo que tu tem. O que tu tem? Tu tem o peso 1, que vale 60. Tá claro por que o peso é 60? Massa vezes a gravidade. Menos T, que é igual a 6A. Ó, faz um quadradinho para ficar bonitinho. Guarda para depois. Até aqui, tá com o prof? Na boa até aqui? Vamos pro próximo agora. Ó. Esse aqui é o cara de 6. Tá? Esse aqui é o cara com 4, certo? Falou comigo? Gente, eu ouvi vozes. Ai, deu medo! Eu ouvi vozes. Aham, Jean. Falou, Jean.
Ai, meu Deus, voltou. Eu achei que eu tinha curado, tá? Eu já tinha ido no psiquiatra, o aluno invisível, e tinha desaparecido. Será que ele voltou? Quando eu era criança, eu tinha um amigo invisível, sabe? Aí eu me curei. Aí na pandemia ele voltou. Só que ele não voltou como um amigo invisível, ele voltou como aluno invisível, entendeu? Eu tô do nada e fico. E não é ninguém. Ah, um aluno invisível na minha vida. Ah. Então tá, então não tem aluno invisível, né? Não tem, não tem. Ô, 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 aqui, ó, aceleração para cima, que ele tá indo para cima. Aí eu vou ter T e P2. Tá entendendo a pegada agora? Por que que eu vou escrever, nesse caso aqui, eu vou fazer assim, ó, força resultante MA, eu vou dizer que é T menos P2 MA. Tu entendeu por que que é T menos P2? Porque a aceleração está para cima desse corpo aqui. Quer dizer que a resultante está para cima. Então a força maior tem que ser a tração. Tá com o prof nessa? Aí eu vou ter T menos P2. Quem é P2? 40 newtinhos. E aqui eu vou ter 4A. Faz um quadradinho, guarda para depois. O depois chegou. O que é o depois chegou? Ó. Primeiro passo, desenha as forças. Segundo passo, define a aceleração. Terceiro passo, força resultante neles. Quarto passo, resolve a bronca. Velho, é um sisteminha. Tu tá vendo isso? Ó, é um sisteminha. Tu tá vendo isso? É um sisteminha, tá? Como é que tu resolve esse sisteminha? Tu soma T positivo com T negativo, corta, o que que me importa? Nos numerozinhos eu tenho 60 menos 40, e aqui eu vou somar os dois. 6A mais 4A. Percebeu o que eu fiz? Percebeu o que eu fiz? Tu tá acompanhando, prof? Alguém quer parar um pouquinho e fazer uma pergunta? Tá indo bem aí? Tá suave? Dá um oi para mim aí. Estão acompanhando? Tá? Beleza, adoro, valeu. Aham, que bom, Amanda. Agora vamos aqui, ó. Eu vou ter 20, que é igual a 10A. Este A aqui, 20 por 10. Aham! Ei, 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Agora, para eu achar a tração, eu vou substituir um deles, tá? Ó, é só eu pegar agora e botar aqui, ó, T menos 40 é igual a 4 vezes 2. Então, T vai ser igual a 40 mais 8. T vai ser igual a 48 newtons. Aham. Certo? Tamo junto. Acabou a 4, acabou a 4, acabou a 4. Vai, que agora eu quero olhar 5 contigo. Vai, copia aí, copia aí. Copia aí que eu quero olhar 5 contigo. Tá? Tô na frente, né? Copia e o otário fica na frente. Né? O cara assim, ó, copia aí. E o otário assim olhando, né? Posso apagar? Posso apagar, Gabi? Posso apagar? Beleza. Beleza. Apaguei, apaguei. Parará, pará, pá. Vou apagar, Vanessa. Vou apagar. Então, essa aqui é a máquina de Etwood. Tu tá anotando os 4 passos? 1, 2, 3, 4. Sempre isso. Sempre, sempre. Vamos lá agora. Apaguei e vamos olhar 5, tá? As 5 assim, ó. As 5, se eu disser pra ti. Ah, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, vou te contar. Aham, eu pulava do oitavo andar. Não, é do elevador, do elevador. Eu tive um sonho do elevador. Aham, elevador. Vamos estudar o elevador? Tu sabe estudar o elevador? Estudar o elevador. Vamos estudar o elevador, tá? Vai lendo essa questão que eu vou desenhar ela já. Vai lendo essa questão que eu vou desenhar ela já, tá?
vai lendo essa questão que eu vou desenhar ela já, certo? Olha só. O que acontece aqui? Na verdade, parece aqui para elevador, nada, parece um caixão isso aqui, né? Tá ali, parece uma tampa de caixão, três caras em cima do caixão, assim, eu não quero morrer. Né? Ali, ó, não é elevador isso aqui, tá louco. É um elevador, uma balança, né? Então vamos. Ó, exercício 5, certo? Vamos fazer assim, ó. Fazer assim. Elevador, tá? Certo? E lá, ó, tem uma balança, tá? Elevador, aham, balança, elevador, balança. Oh, o que que a balança marca? A balança marca a força normal, certo? Se eu subir numa balança e eu pegar e segurar aqui o negócio e puxar assim, ó, eu diminuo meu peso, diminuo a força normal. Então, um homem com 70 quilos coloca-se sob uma balança calibrada em newtons, então tem uma balança dentro do elevador. Cara, se eu vou, corto a corda, ele cai, não vai marcar nada na balança, tu entende? Agora, se eu subir no movimento acelerado, por conta da inércia, eu vou querer ficar. Eu vou apertar mais a balança, vai aumentar o peso aparente, tu tá entendendo? Então, essa questão, ela fala disso. Aí ele fala o seguinte, ó. Adote G igual a 10 e determine a aceleração do elevador em cada um dos movimentos. E a balança marca ali os valores. Então, ó, aqui tem o cara dentro da balança, certo? Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, tá? E por último aqui. Quais são as forças que a gente vai ter aqui? Vamos pegar o primeiro deles, tá? O primeiro deles está marcando, ó. A balança marca 910 newtons. Cara, a balança marca 910 newtons, certo? Aí, olha só, o elevador está dentro do elevador que está descendo, tá? O elevador está descendo. Então, o movimento dele é para baixo, certo? O movimento dele é para baixo. Só que agora o que acontece? O que acontece? Esse cara aqui tem um peso para baixo. Esse cara aqui, ele tem um peso para baixo. Esse cara aqui, ele tem um peso para baixo. Qual é o peso desse cara para baixo? 700 newtons. 700 newtons. 700 newtons. Esses valores que tem marcado aqui em cima é o que marca na balança. Ó, a balança indica 910. A balança indica 760. E aqui a balança indica 700. Cara, se eu colocar para cima uma força aqui normal, né, que é o que está marcando na balança aqui, a força normal de 700 newtons, esse aqui é o mais fácil de todos, né? Quanto que vale a força resultante aqui? A força resultante é zero. Então, esse aqui tem aceleração zero. O terceiro, tu entendeu que o terceiro tem aceleração zero? Porque está marcando o peso real. Então, ou a balança está subindo em movimento uniforme, né, o elevador, ou ele tá parado. Então, a força resultante é zero. Aqui ele está descendo, né? Então, ele está descendo em MRU, na verdade. Se ele falou que está descendo, ele está descendo bem devagarinho em MRU. Fechou? Agora eu vou olhar para o segundo aqui, ó. O segundo, a normal aqui, ela vale para cima 560 newtons. Tá? Então fala para mim, tem 700 newtons para baixo e tem 560 para cima. Para onde que é a resultante? Tu concorda que nesse caso a resultante é para baixo? Então, ó, desenhe as forças, definir a aceleração. Agora aqui eu vou fazer o terceiro passo. Por que que a aceleração ficou para baixo? Sabe me dizer? Nesse outro caso aqui, ó, aqui eu tenho uma normal
de 910. Por que que aqui a aceleração ela vai ser para cima? Só que o cara está indo para baixo. A velocidade dele está para baixo. Então, esse cara aqui é um movimento retardado. Então, tu está vendo que ele está descendo, ele freia. Quando ele freia, tu concorda que o cara vai empurrar mais o chão para baixo? Aí é normal ficar maior. Aqui, ele está indo para baixo, ele está acelerando. Então, o cara ele vai apertar menos o chão. O seu normal é menor. Então, aqui agora eu vou fazer. Força resultante é igual a MA em cada um deles, tá? Meu, já tá já 8,10. Força resultante é igual a NA. O que que eu vou ter aqui? Nesse caso, eu vou ter normal menos o peso, que é igual a NA. Tu entendeu por que que ficou normal menos o peso? Porque a resultante está para cima, porque 910 menos 700 dá 210 para cima. Né? Então, eu vou ter 910 menos 700, a massa é 70 e o A eu quero. Aqui eu vou ter 210, 70A, A vai ser 210 por 70, A vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado, a primeira delas, tá? Vamos ver a segunda agora. A segunda eu vou fazer assim, ó. A segunda aqui, ó. Força resultante é igual a MA, tá? E daí agora eu vou dizer o que aqui? Quem é a resultante? É o peso menos a normal, que é igual a MA. Eu vou ter 700 menos 560, 70A, 140, 70A, A vai ser igual 140 por 70, cara. Quanto que vai dar isso? A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tu viu que tesouro? Fechou? Já fizemos a 5. Vamos fazer a 6 agora. Não entendi bem a parte do acelerado. Ah, então tá. Então vamos. Essa parte aqui, tu entendeu por que ficou retardado? Porque a velocidade está para baixo e a aceleração está para cima. Aí deu um movimento retardado porque ele freou e apertou mais a balança de 910. Dá um ok para o primeiro. Fechou o primeiro? Vamos ver o segundo agora, tá? O segundo, a resultante está para baixo. Por quê? Porque a normal ficou 560, que é o que marcou na balança. 700 menos 560 ficou 140 para baixo. Se a resultante está para baixo, a aceleração está para baixo também. Como o elevador está descendo, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, movimento acelerado. Fechou? E esse aqui deu aceleração nula. Tá? Valeu, Vi. Vou apagar, hein? Posso apagar já? Posso apagar já? Vou apagar, hein? Então tá. Vou apagar. Aí o que vai acontecer? Provavelmente vai ficar uma ou duas para eu fazer. Aí eu faço na folhinha, bato foto e mando pro Marcelo, tá? Faço. Ou de repente, melhor, eu chego em casa, faço no tablet, aí boto um áudiozinho junto, fica out show. Beleza? E faço um videozinho para ti. Beleza? Vai dar bom. Então vamos. Fazer o 6 agora, tá? Fazer o 6. O 6. Vamos fazer o 6, tá? Rapidinho aí tu vê o 6 agora, hein? Rapidinho aí tu vê o 6 agora. Certo? O 6 para a gente fechar. O 6 para a gente fechar. O 6 para a gente fechar. Tá? O 6 é esse aqui, ó.
Fechou? Aí vamos. Ó. Isso aqui tá aqui, ó. Pá. E para cá, assim. Esse aqui. Esse aqui é o corpo A. Esse é o corpo B. Detalhe, tá? Esse aqui, ele diz que existe um coeficiente de atrito de 0,2. O que tu sabe? Que a força de atrito é igual a μ vezes a força normal. Então vai ter atrito aqui, ó. Tá? Então vamos. Olha só. Primeiro passo, ver as forças que atuam em cada corpo. Vamos. Peso do B, tração aqui, e para lá eu vou ter o quê? O FAT do corpo A. Aqui eu tenho que colocar o peso, e agora a normal é importante, né? Porque a normal eu vou usar lá para eu calcular o atrito. Bom, segundo passo é definir a aceleração. Eu vou ter que fazer aqui de cantinho o seguinte, ó. Vou fazer aqui de cantinho, o peso do B é o mg. Peso do B é a massa do B, que vale 5, tá? 5 vezes 10. Então, o peso do B, 50 newtons. Vou fazer também o FAT em A. Ele é μ vezes normal. O peso do A, se a massa é 15, peso do A vale 150. Quanto que é a normal do A? 150. Tamo junto? Certo? Aí agora vamos lá. O que acontece? Vou fazer o FAT do A para eu ver uma coisa. Se por acaso eu calculasse esse FAT do A e desse maior que 50, a força restante seria zero. A situação seria parada, tu entendeu? Mas eu vou calcular, esse cara vale 0,2, a normal vale 150. Cara, o FAT do A, 2 vezes 15, 30. Vale 30. Então, 50 é maior que 30. Então, vai ter uma aceleração para cá e vai ter uma aceleração para lá. Então, já foi o primeiro passo, já desenhei as forças. Já foi o segundo passo, já defini a aceleração. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Força resultante neles, né? Então, eu começo. Força resultante é igual a MA. Vou pegar o primeiro corpício, ó. Primeiro corpício é o A. Então, o que eu tenho no A aqui? Eu tenho tração para lá e tenho FAT para trás, né? E a aceleração, ela está para lá. Então, eu vou escrever aqui, como a aceleração está para lá, eu vou dizer T menos FAT, força resultante, MA. T menos FAT é igual a MA. T menos 30, estou falando do corpo A, é igual a 15 vezes A. Faz o quadradinho para ficar bonitinho, guarda para depois. Tamo junto? Agora vamos lá. Olhar o corpo B agora, tá? Se eu olhar o corpo B, o que eu tenho para baixo? Peso do B, tração para cima. Para onde que é a aceleração? Para baixo. Então, se a aceleração está para baixo, a força resultante é para baixo. Vamos fazer aqui. Força resultante é igual a MA, né? Qual é a força resultante? Peso de B menos T. É igual a massa de B vezes a aceleração. Peso de B, 50, menos T, 5A. Faz um quadradinho, guarda para depois. O depois chegou. É agora, tá? Vamos resolver? Ó, faz assim, ó. Ups! O que eu tenho aqui? Eu tenho T menos 30, que é igual a 15A. Eu tenho 50 menos T, que é igual a 5A. Tu viu? Igualzinho da outra vez. Corta esse T com esse T. 50 menos 30 é 20. E aqui eu tenho 20A. Quanto que vai dar o A? 1 metro por segundo ao quadrado, tá?
Se eu achei o A igual a 1 metro por segundo ao quadrado, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui, ó, para acabar tudo, ó. Substituir aqui. T menos 30 é igual a 15 vezes 1. Então eu vou ter que T vai ser igual a 30 mais 15. Ou T igual a 45 newtons, tá? Então, eu fiz contigo 5 exercícios. Tu notou que nos 5 eu falei a mesma coisa? Primeiro passo, desenha as forças. Segundo passo, define a aceleração. Terceiro passo, força resultante neles. Quarto passo, resolve a bronca. Tesouros, tá dando tempo, tá? É 8h20 que a gente para, é isso? É 8h20 que a gente para? Me ajuda aí. É, né? Amanda, galera, obrigado, viu? Espero que vocês tenham curtido. Posso manter esse ritmo para a semana que vem? Vou manter esse ritmo, tá? Aula no quadro. Vou fazer os 2 exercícios, vou fazer na folhinha e vou te mandar, tá? Beijo. É isso. Grande abraço. Tchau, tchau.